Olá, pessoal! Eu sou a Érica do Vivência Universitária e hoje nós estamos com uma convidada super especial, que foi a minha coordenadora de quando eu estudei, depois quando eu trabalhei numa universidade. Hoje a gente está aqui com a Paula. Oi, Paula. Olá, Érica, tudo bem? Tudo certinho. Eu vou fazer uma apresentação da Paula e depois a gente fazer um bate-papo aqui com algumas perguntas bem importantes e interessantes para quem está fazendo aí, passando pela vida acadêmica, para quem está na faculdade e principalmente para quem tem interesse em fazer um bom TCC e conseguir uma boa nota e ser aprovado. Então, a Paula, né, o nome completo dela é Paula Juliana Ferreira Albeiro. Ela é graduada em Ciências Biológicas, com licenciatura e bacharel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, então ela estudou no Mackenzie. Ela tem um mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pelo Instituto de Biociências, pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pós-graduação em Tecnologias Digitais no Ensino Superior pela UniCV e atualmente é professora na área da saúde da UniCV. É a UniCV que fala, Paula? É isso mesmo. É isso mesmo. Ela é coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa. Olha só, isso é super importante. Quando eu estava conversando com ela, eu achei isso super importante. Editora das revistas e coordenadora de pós-graduação e EAD da área de saúde da UniCV, da instituição que ela está trabalhando agora, né, Paula? Paula, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, até para o pessoal entender um pouquinho mais, como que era a Érica, né? Como que eu me comportava como aluna quando você foi minha professora e coordenadora no curso de Ciências Biológicas? Olha lá, Então hein, vamos Paula? lá. Em primeiro lugar, um pouquinho antes de responder, Érica, eu queria agradecer muito ao convite, né? É uma honra participar dessa conversa, até porque, como a Érica já colocou, nós tivemos aí uma trajetória, né? Eu fui professora dela, depois ela trabalhou junto comigo, e foi uma época muito bacana, né? Os dois momentos. Então, é muito satisfatório conseguir participar, né, juntamente com ela, desse projeto, desse bate-papo mesmo, né, para tentar fazer com que vocês aí, alunos, tenham uma melhora, consiga produzir um bom TCC, né? Então, respondendo a primeira pergunta da Érica, a Érica, ela sempre foi uma aluna muito atenciosa, uma aluna que se dedicava. Em alguns momentos ela foi até briguenta, porque ela queria, né? Não, eu queria entender isso, eu queria entender aquilo, por que isso está acontecendo, por isso que não está. Então, assim, eu acho que é algo que é importante no aluno, nós precisamos ser críticos, né? Não preciso aceitar tudo passivamente, não, porque foi falado, porque falaram, não, por que falaram? Né? Vamos atrás, vamos tentar compreender. E eu acho que a Érica sempre foi muito assim, proativa, né? Então, é uma dica, né, para os alunos. Precisamos ser dessa maneira, precisamos questionar. Mas ela sempre foi uma excelente aluna. Obrigada. Até aproveitando, agradecer também a sua participação. Para a gente foi muito importante quando você aceitou, porque ter uma coordenadora participando do Vivência Universitária, né, podendo dar as informações, mostrar esse outro lado para os alunos é bem importante. E a ideia que a gente até estava conversando antes é que os alunos entendam que fazer um TCC ou até mesmo fazer uma graduação não é esse bicho de 7 cabeças, é algo que tem que ser levado de uma maneira leve, organizada, né, mas que vai dar certo, né, tem ali o seu processo e que vai correr bem. Aí, aproveitando até, falando um pouco já dos trabalhos universitários, o que você entende, qual que é a importância dos trabalhos acadêmicos na formação de um estudante, né? Por que eles fazem trabalhos dentro da faculdade? Ou por que, né, por que a gente pede como professor um trabalho de faculdade, um trabalho em grupo, um trabalho em seminário, aquelas leituras de artigo e tudo mais? Então, Eric, eu acho que todo o trabalho dentro da graduação, ele vai ser de suma importância, exatamente que vai ser esse aquecimento, né, para você fazer o seu TCC depois. Que é exatamente como a Erika acabou de colocar, pessoal, o TCC não é um bicho de 7 cabeças, não é algo absurdo, né? Porque se você vai se preparando ao longo da graduação com esses trabalhos, você está se preparando para o seu TCC. E, além disso, você está se preparando para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, você vai precisar fazer uma palestra muitas vezes, você vai precisar redigir textos, relatórios, né? E eu preciso saber ler e escrever devidamente. Porque, e não importa a área, né, pessoal? Eu acho que tem áreas que acabam pedindo mais, áreas menos, mas nós precisamos ter essa clareza. Mas eu sei falar. Poxa, mas vai ter hora que você vai precisar escrever. Eu sei escrever, e tem hora que você vai precisar falar.
Então, eu acho que todo o trabalho dentro da graduação é exatamente para preparar o aluno para isso. Não adianta a gente querer se preparar depois de formado. Se você tem 4 anos ali para isso, por que não aproveitar estes momentos? Então, eu travo para falar, eu vou treinar na hora da graduação. Né? Ah, eu fico gaguejando, eu vou treinar na graduação. Que aí, nesse tempo, você está treinando e você vai tendo uma melhora, e você vai perceber que melhora. Gente, começa a prestar atenção do primeiro trabalho que você apresentou na faculdade e começa a perceber lá no terceiro ano como você já mudou, como o seu trabalho já está muito melhor. Isso é o quê? É a repetição do processo. É eu tentar fazer. Agora, tem aluno, não, eu não vou fazer porque eu não consigo. E nunca vai conseguir, gente. Se não treinar, não vai conseguir. Isso, a faculdade, a graduação, aquele curso, ele acaba sendo esse preparatório, né, para a vida pós-faculdade. Então, não é uma coisa que você vai aprender lá na faculdade ou que você vai passar por isso na faculdade, nunca mais eu vou precisar disso, nunca mais eu vou usar. Se você enxergar como uma forma de se preparar, vai ficar muito mais fácil, né, e você realmente vai se preparar para falar em público, para apresentar um relatório depois aonde você for trabalhar, alguma coisa desse tipo. Então, até aproveitando para a próxima pergunta que eu iria fazer, os trabalhos acadêmicos, de uma maneira geral, até os trabalhos em grupo, né, ajuda a gente a conviver com os outros, mas os trabalhos acadêmicos, de uma maneira geral, eles ajudam no pós-faculdade, então eles são importantes para a formação do universitário, do aluno, no futuro profissional dele, por exemplo. Então ele vai ter como aplicar isso depois, ou eu só vou aprender na faculdade e nunca mais vou precisar disso? Não, Érica, com certeza vai ajudar. Sabe, é algo que a gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação, né? Eu preciso conseguir e entender e aceitar trabalhar em grupo. Hoje a gente não trabalha mais sozinho, né? A gente tem muito uma interdisciplinaridade, interprofissões. Então, eu sou veterinário, mas eu vou trabalhar com biólogo junto, eu vou trabalhar às vezes com um agrônomo, eu vou trabalhar com outros profissionais e eu preciso ter essa interação. Então, a vida social, eu conseguir conviver com os outros, aceitar opiniões, saber ouvir, né, saber falar no momento certo, é extremamente importante. E esse treino na graduação já vai estar sendo feito. Eu não gosto de fazer trabalho em grupo, eu sempre faço trabalho individual. Não, gente, vamos fazer trabalho em grupo, porque é o grupo que vai fazer você lá fora também conseguir trabalhar em grupo. Você não vai poder trabalhar sozinho. Então, este treino vai ser muito importante, né? Então, é para a vida, como a Erika acabou de colocar. Legal. E, Paulo, o que que você acha de fazer um bom TCC, né? Ou fazer um mais ou menos, ou o aluno se dedicar para fazer um bom TCC? O que que isso vai trazer de oportunidade para ele, a hora que ele realmente entende, poxa, é o meu último trabalho ali dentro da graduação, né? Aqui no Vivência a gente costuma falar que é a coroação de toda a sua vida acadêmica, e isso traz alguma oportunidade? Muda alguma coisa? Ou o TCC é só mais um trabalho acadêmico? Eu acho que é exatamente o que você falou, é a coroação, tá? Um TCC bem feito, eu acho que te abrem portas lá fora já. Então, um exemplo, eu posso fazer um TCC de qualquer jeito para eu passar e eu vou me formar. Ok, tá tudo certo para algumas pessoas, né? Eu acho que a Erika me conhece e eu sou do outro lado. Eu acho que tem que ser um bom trabalho. Eu acho que tem que ser um trabalho. Não vai ser perfeito, pessoal. Claro que não, mas eu tenho que tentar beirar essa perfeição do meu trabalho, tentar dar o meu melhor. Talvez dali a alguns anos você vai olhar e vai falar, nossa, como meu TCC estava ruim, né? Mas você cresceu, isso significa que você cresceu e você já está sendo crítico em relação ao seu próprio trabalho. Mas naquele momento você tem que dar o seu melhor. Por quê? Isso vai te abrir portas. Então, eu acho que a gente tem vários exemplos, né, Érica? Talvez você tenha sido um também, eu sou uma, que o meu TCC me abriu a porta para o meu mestrado. Né? Na verdade, foi o meu mesmo orientador, que eu já estava estagiando, eu fiz o TCC ali, e aí ele falou, agora quer continuar o trabalho? Vamos fazer então, faz a prova de seleção para o mestrado. Então, sim, vai abrir portas. Agora, se eu tivesse feito um trabalho mais ou menos, ele não ia me convidar para conseguir seguir essa carreira acadêmica. Né? Então, mas eu não quero, professora, fazer um mestrado. Gente, mas às vezes para um trabalho também vai ser visto. A pessoa às vezes vai ver o título do seu TCC e pode achar interessante e vai atrás, vai te pedir o TCC. Então, se eu faço mais ou menos, talvez lá na frente o seu emprego também vai ser mais ou menos, né? Exatamente. Eu também tive essa oportunidade que você comentou. O meu TCC
ele me deu a oportunidade de ingressar no mestrado, que era uma coisa que eu gostaria de fazer, tanto que eu fiz, e também foi a mesma coisa, a mesma orientadora foi pro meu mestrado também. Então eu também concordo que ele acaba abrindo várias portas. E a gente está falando aqui do meio acadêmico, mas talvez quando você for trabalhar, esse TCC possa até te dar uma experiência naquilo que você vai desenvolver. Sei lá, desenvolvi meu TCC na área de direito. Você acabou tendo uma experiência ali para poder desenvolver a metodologia, e aí quando você for numa entrevista de emprego, você vai poder falar, olha, inclusive fiz o TCC a respeito desse tema, foi assim, foi assado, então é bem legal se aproveitar essa oportunidade, né? E já que a gente está falando de TCC, quais são os pontos que você avalia no TCC, assim, ou quais pontos que o aluno tem que ficar atento para ele começar a fazer um bom TCC? Olha, eu sou bem crítica para um TCC, mas eu acho que tem que ser, né? Então, assim, eu gosto de ver muito se o assunto ele está de fato relacionado com aquilo que foi proposto. Então, por exemplo, pessoal, o título do seu trabalho é de extrema importância. Eu dou um título e começo a discorrer outra coisa que não tem nada a ver. Isso já incomoda um pouco, né? Eu vou colocar lá na minha introdução as informações pertinentes, importantes, tal, né? Um parágrafo precisa estar interligado ao outro para ficar uma leitura fluida. E aí eu tenho um objetivo. E o que você vai fazer? Você precisa trabalhar em cima desse objetivo. Vamos imaginar que você pôs um objetivo e lá no final do seu trabalho, na sua discussão, você tem que responder esse objetivo. Se eu não respondi o meu objetivo, é porque alguma coisa no meio do caminho deu uma saidinha. Então, releia de novo, tenta rever isso, tá? Então, eu acho que as ideias têm que estar todas concatenadas. Eu preciso ter tudo isso fluindo muito bem. E uma coisa que eu sempre faço, né? Dê o seu trabalho de TCC para colegas, familiares, pessoas lerem. Porque às vezes ela não precisa entender do assunto, mas se ela falar, nossa, tá uma leitura boa, tá uma leitura tranquila, é porque o seu trabalho tá ficando bom. Né? Se é uma leitura difícil, nossa, eu não entendo esse parágrafo, preciso voltar, é porque precisa dar uma revisada. Né? Então, um texto que vai fluindo fácil, que qualquer pessoa, mesmo leiga do assunto, consiga ler, você está indo no caminho certo. As referências bibliográficas são de suma importância que você coloque de maneira ideal, você só vai citar o que você realmente utilizou. Não, professora, eu peguei 150 trabalhos, não vai dar para pôr 150, né, Érica? Então eu vou selecionar, eu seleciono 30, eu seleciono 35, os melhores, e vou colocar. Pessoal, quantidade não é qualidade. Colocar um monte de referência não quer dizer que seu trabalho está bom, né? Então eu preciso pensar nisso. E para mim, particularmente, a formatação do trabalho. Um trabalho não formatado, um texto não justificado, para mim já é bem ruim, sabe? Porque fica difícil de entender, difícil a leitura. Eu gosto de um trabalho. Então, assim, passa lá pelo corretor né, ortográfico, porque os de português também complica a gente, e passa lá, faz a justificativa, enfim, direitinho. Eu acho que esses são os pontos mais importantes. Não, muita coisa importante aí, né? Você passou por um trabalho inteiro quase. Já. E se eu, como aluno, quero começar a fazer um TCC, qual que você acha que deve ser assim, os primeiros passos ali? Quais são os primeiros passos para eu começar a escrever um TCC e começar a desenvolver? Porque os alunos têm muita dificuldade em começar, sabe? Eu acho, quando a gente conversa com eles aqui, mas eu não sei começar, não sei para onde eu vou. O que a gente pode dar de orientação para eles? Eu acho que assim, né, brevemente, você precisa primeiro entender qual é aquele assunto que você mais gosta, né? Aquele assunto que te mais prendeu na faculdade, que você teve mais afinidade, enfim, primeira coisa. Aí eu vou pensar no meu orientador. Não adianta eu querer fazer um trabalho com uma pessoa que eu também não tenho afinidade, né? Então eu vou pegar o meu orientador, X só porque ele foi bacana. Não, eu preciso ver se o assunto que ele vai orientar também é legal, é o que eu quero, juntamente com aquela pessoa, né? E é você que vai fazer o trabalho, é seu. Então você vai atrás do orientador, você vai pesquisar, você que vai ficar fazendo toda a sua pesquisa. Então eu acho que mais ou menos esse norte, o professor que vai te orientar, o título que você quer, o assunto, e dentro dessa dinâmica você vai conversando com esse professor orientador e veja se ele vai aceitar. E começar a pesquisar. Né? Então, eu vou pesquisar, vou começar a pegar referências bibliográficas para dar o início, para dar esse início aí do trabalho. De repente, neste momento já de pesquisa, você percebe, poxa, esse assunto não está muito bacana, não tem muitas referências, dá tempo de você mudar. Então, eu acho que esses são os 3 pontos iniciais que eu colocaria. Muito bom. E
a gente já está caminhando até para o fim do nosso bate-papo, que é bem rapidinho mesmo. O que você acha, assim, que a pior coisa que um aluno pode fazer na hora do TCC, né? Tem várias situações que a gente fica se questionando, né? Por que o aluno fez, mas aquilo que ele faz, ai, por que você fez isso? Ai, olha, Érica, tem vários pontos aí, né, que a gente pode colocar. Mas, por exemplo, querer mudar o tema todo do TCC no meio do TCC. Ai, não, entrar em desespero. Não, professor, eu acho que agora aqui isso é melhor. Gente, é foco, né? Eu preciso ter foco naquilo que eu escolhi. TCC não é um bicho de sete cabeças, mas ele é uma ralação. Eu vou sentar e vou escrever, né? Então não adianta, vou fazer numa noite. Não, ninguém faz uma noite um TCC, né? Então ter isso em mente, não ficar apavorado, não querer, né, acelerar o processo, vai fazendo com calma. Porque às vezes vai surgir esses momentos, nossa, eu quero mudar agora o tema. Eu vou ligar para o meu orientador porque isso não tá bom. Não, calma, de repente, né, você tendo essa calma, você vai conseguir. Então, eu acho que uma das coisas que acontece bastante, chega no momento o aluno quer trocar de tema, quer trocar o metodologia, né? Talvez não valha a pena, gente. Às vezes é melhor parar, pensar um pouquinho, né? Ou, às vezes, conversa com o seu orientador e pode ser uma boa saída, mas sempre com calma. Não, legal. Paula, para a gente encerrar aqui, que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos alunos, né, para o pessoal que está assistindo a gente, em relação a essa vida acadêmica, em relação ao TCC, aos trabalhos, assim, o que a gente pode falar para motivá-los, né? Olha, eu acho que eu e a Érica somos suspeitas, né? Somos apaixonadas pela docência, pela pesquisa. Mas, pessoal, eu queria dizer para vocês que vale a pena, né? Eu acho que vale muito a pena você fazer um bom trabalho de TCC. Isso vai sim refletir na sua vida lá fora, tá? Então, vai refletir numa pesquisa que você for fazer, se você for para essa área, no seu emprego. Em algum momento isso vai ser visualizado, em algum momento isso vai pesar na sua vida. Né? Então, não pense que você está perdendo tempo, não pense que você está fazendo, é só mais um trabalho. Não, é o seu trabalho. Né? Então, eu acho que é importante a gente deixar isso e sempre vale a pena. Quando a gente faz bem feito, que a gente gosta, é muito bacana. Isso aí, isso aí. Paula, eu super agradeço por você ter aceitado participar. Espero que a gente tenha outros bate-papos. Vamos ver o que o pessoal fala também. Se tiver alguma pergunta, podem deixar aqui embaixo. Depois, ou eu direciono para Paula, ou a gente mesmo responde. E é isso, basicamente. Então, sempre que possível, a gente vai conversar mais um pouquinho. Obrigada, Tá bom. Paula, por ter aceitado. E até mais. Tchau, Até mais, eu tchau. que agradeço. Tchau.